Muito bom dia, nação. Vamos logo cedo trazendo as notícias do Mengão para vocês. E a notícia que está repercutindo o mundo da bola é o seguinte: Vitor Pereira pode estar de saída do Flamengo. Exatamente. Isso porque o time inglês está interessado no Vitor Pereira, está observando o técnico e pode surgir uma proposta nas próximas horas pelo treinador que pode sim deixar o Flamengo. Pelo fato de que ele já uma vez se pronunciou dizendo que o sonho dele é treinar um time que faz parte da Premier League, né? No caso, um time da Inglaterra. E no caso, se ele receber essa proposta, meu amigo, ele pode sim deixar o Flamengo. Então nós vamos aqui reagir, os comentaristas trazendo as notícias do Flamengo, a preparação do Mengão para a Recopa Sul-Americana, partida essa contra o Independente Del Valle. Tem aí o Mauro César rasgando elogios ao Gabigol e também ao Flamengo. E também o Vene Casagrande falando sobre a possível contratação do jogador pedido aí do Vitor Pereira, que seria o jogador Ângelo dos Santos. Então nós vamos aqui reagir. Já chega, nação, deixando o seu like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo, hein? Então você aqui, ó, torce pro nosso querido Mengão. Vai rapidinho, deixa o seu like. Se você não é inscrito, eu convido que você se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui nesse canal é Flamengo, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Antes do vídeo, quero apresentar para você um XBet. O XBet é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. Ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem através do link na descrição do vídeo. Usando o cupom MEUMENGÃO1X, você vai ganhar 100% de bônus. Por exemplo, se depositou R$20, vai ganhar R$20 na hora. Depositou R$50, vai ganhar R$50 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com um bônus de até R$1.200. Um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Corre lá e aproveita, tá certo? Créditos desse vídeo, vou deixar o canal Jovem Pan Esportes, canal do Sormani, canal Vene Casagrande e também ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos aqui reagir às notícias do Mengão logo cedo para vocês. No Brasil, o assunto é o professor Vitor Pereira. SIC é uma emissora de televisão de Portugal. Ela tem um programa esportivo chamado Liga Europa. No programa, eu recebi a mensagem, um comentarista disse que o professor Vitor Pereira pode sair do Flamengo. Falou que ele está enfrentando problemas, ressaltou que a política no clube ferve e que Vitor Pereira espera uma proposta concreta da Inglaterra ou França. Depois dessa mensagem, eu liguei para uma outra pessoa em Portugal, português, que trabalha com futebol lá em Portugal, e ele disse que o professor Vitor Pereira tem o sonho de trabalhar na Premier League, o que não é nenhuma novidade, e que foi sondado por um clube inglês. E se essa sondagem se tornar proposta real, é possível que ele peça para sair. Feito o registro. A conferir. Isso aí não é mentira, de fato ele tem esse sonho mesmo, tá? Tanto é que o Flamengo, na primeira vez que tentou o Vitor Pereira, ele não quis vir para o futebol brasileiro, sonhando com a possibilidade de se transferir para algum clube europeu, sobretudo um clube da Premier League da Inglaterra, mas naquela época não aconteceu. O Flamengo contratou outro treinador e aí veio o Corinthians, contratou o Vitor Pereira e hoje o Vitor Pereira está no Flamengo. De fato ele tem esse sonho, mas as pessoas que tomam conta da carreira do Vitor Pereira alegam que o Vitor Pereira quer cumprir o contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro desse ano. Existe uma pressão muito grande em cima do Vitor Pereira em relação aos últimos resultados, sobretudo se ele não vencer a Recopa Sul-Americana. Acho que a pressão vai aumentar bastante, mas a diretoria do Flamengo tem um discurso de não, estamos dando respaldo, a gente quer dar respaldo a ele, estamos conversando com ele sobre reforços, inclusive de fato teve essa conversa sim. O Vitor Pereira deixou claro novamente nessa conversa que quer um atacante extremo, ou seja, um atacante que atue pela beirada, que no caso é o Ângelo dos Santos, é o grande sonho de consumo do Vitor Pereira, da atual diretoria, tentar a contratação e conseguir a contratação do Ângelo dos Santos, só que é uma negociação extremamente difícil. Santos continua fazendo jogo duro, pedindo valores astronômicos, 20 milhões de euros, esse valor o Flamengo não vai pagar, mas o Vitor Pereira quer a contratação do atacante extremo e esse nome, nesse momento, é o Ângelo. E ele também quer um primeiro volante. A pessoa que me falou até brincou, falou, ele quer um camisa 6. Eu falei, como assim? Ele quer um lateral esquerdo? Então, ele, não,
Aí no Brasil, o camisa 6 é o primeiro. Aqui a gente fala que o camisa 6 é o primeiro volante. No Brasil é o camisa 5. E de fato ele quer um primeiro volante para suprir a saída e a ausência do João Gomes. Perguntei sobre laterais, a pessoa não soube me responder, só disse apenas que o Vitor Pereira pediu novamente à diretoria do Flamengo a contratação de um atacante extremo e um primeiro volante. O técnico Vitor Pereira optou por uma formação com 3 todo-campistas, né? O Thiago Maia fica um pouco mais, mas sai bastante também. Mas Gerson e Vidal, que jogaram mais abertos pelas extremas, são jogadores que recompõem, marcam e atacam, tá? Principalmente o Gerson. Mas enfim, com esses 3 jogadores, a intenção do Vidal, segundo ele próprio disse depois do jogo, era dar mais equilíbrio defensivo ao time do Flamengo. Lembrando que nos 2 jogos mais importantes do Flamengo na temporada, na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e depois na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Hilal, o Flamengo sofreu 7 gols. 7 gols. Tá? Fez 7 gols e marcou 5. Então ficou com saldo devedor de 2 gols. Então o que fez o técnico Vitor Pereira? Ficou pensando, eu preciso dar um equilíbrio para esse meio campo. Ok, mas aí é a história do cobertor curto. Você, para dar esse equilíbrio, você tem que tirar um dos jogadores um dos jogadores que formam o quarteto ofensivo ou quarteto fantástico do Flamengo, como eu costumo dizer. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel. Quem que você vai tirar? Você tem que tirar alguém. Se você for fortalecer esse meio campo, com mais um jogador de pegada, você tem que mexer em alguém. O que fez o Vitor Pereira? Tirou o Everton Ribeiro. Deixou o Ribeiro, que inclusive disputou a última Copa do Mundo com a seleção brasileira, entrou em campo contra Camarões, né? Contra Camarões. E deixou o Everton Ribeiro, que é o capitão, o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, do lado de fora, para colocar o Vidal. O Vitor Pereira não consegue fazer do Flamengo um time competitivo como o Dorival fazia. E o Dorival não servia, hein? O Dorival não servia, segundo relatos do Marcos Braz. Chegamos à conclusão de que o caminho não era esse. Precisava trocar o treinador. Por quê? Porque jogou mal um jogo, ou 2 no máximo, e os jogos que ele jogou mal ele ganhou. E foi campeão. É inacreditável. É inacreditável. Então, veja só a situação do Flamengo. Com o Dorival funcionava direitinho. Direitinho. O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, não se esqueçam. Aí ele troca o Dorival pelo Vitor Pereira, às portas da competição mais importante do Flamengo, que é o Mundial. O Flamengo quer ganhar o Mundial, quer ser campeão mundial novamente. Perfeito. Aí começa um trabalho novo. Os jogadores disseram isso, eu estou sendo repetitivo, mas os jogadores disseram isso de novo. Vai começar um novo trabalho, porque cada técnico tem a sua metodologia, o seu sistema, o seu jeito de posicionar os jogadores, as suas exigências. Então tudo começou do zero, para o Flamengo enfrentar 2 jogos importantes. A partida da Supercopa do Brasil, que deu o título ao Palmeiras, ganhou por 4-3, e depois na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Hilal, perdeu por 3-2. Perdeu por 3-2. E agora na próxima terça-feira vai jogar em Guayaquil contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. E o time até agora não está ajustado. O time não está ajustado até agora. Você entendeu? Então ele não sabe ainda o que vai fazer para esse jogo. Se ele mantém o Vidal, se ele coloca o Everton Ribeiro. Deus pode ajudar. De que maneira? O Gerson saiu machucado ontem com uma lesão no tornozelo. Se ele não tiver condições, aí ele vai ser obrigado a colocar o Everton Ribeiro e recuar um pouquinho mais o Vidal para formar a dupla de volantes, se você quiser entender dessa maneira, juntamente com o Thiago Maia. E aí ficariam na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Então eu te pergunto, tem cabimento o Flamengo chegar às portas da terceira competição importante que ele disputa nesse ano 2023 indefinido? Tem cabimento? E isso acontece, repito, porque a direção do Flamengo
na questão do futebol, capitaneada pelo Marcos Braz, trocou o treinador. Da onde? E ele não consegue explicar isso. Toda entrevista que ele dá, ele fala, chegamos à conclusão que era necessário mudar. Mas por quê? Mudou por... Ok, beleza, vocês têm todo o direito de chegar a essa conclusão. Não tem problema. Mas explica pro torcedor do Flamengo por que é que vocês estão trocando. O Dorival fez isso, fez aquilo, aquilo outro. E deixou de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ok, mas diz. O problema é que não se diz o que aconteceu. Não se diz. Simplesmente que o trabalho não estava bom. Por que não estava bom? Você que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. O que significa trabalho bom, então? Então chega um novo treinador, completamente diferente do Dorival, vai mal na Supercopa do Brasil, tem uma atuação patética no Mundial, começou o jogo de ontem contra o Volta Redonda perdendo por 1-0, isso porque ele melhorou o sistema defensivo, hein? Imagina se não tivesse melhorado, hein? Tomou um gol do Volta Redonda, de contra-ataque, entendeu? Aí no segundo tempo, quando o Gerson sente a lesão no tornozelo no intervalo, ele coloca o Everton Ribeiro, o que acontece? 3-1 Flamengo. E o Gabriel, de novo, é o cara, ele está se firmando como ele é o principal jogador e ele está mostrando uma liderança, uma maturidade que nunca teve. Né? Não só com relação ao comportamento em campo, mas ontem ele fez os gols, ele comemora muitos gols, assim, para dar, olha, ganha esse jogo. Tá levando a sério. Tô levando a sério, ganha esse jogo, pô. Não pode perder esse jogo para esse time dos caras aqui. Todo respeito à Volta Redonda. Aí ele sai de campo, vai dar entrevista à beira do campo, ele fala, desculpe o Campeonato Carioca, mas nós queremos ganhar a Recopa na terça-feira, que nós já perdemos 2 oportunidades de sermos campeões e temos que ganhar um título internacional. Ele estava no banner do Campeonato Carioca, falando que o Campeonato Carioca... Mas é isso, porra! É evidente que é isso! Eu achei aquilo sensacional. Os patrocinadores... Se dane, mas é isso, é a realidade. Conversa, ele não é marqueteiro, jogador de futebol, ele falou a real, é isso mesmo. Esse jogo é laboratório, sábado mais ainda. E depois, quando o Botafogo, também vai ter que ser um time misto, porque vai jogar terça, aí sábado tem um Botafogo em Brasília. E eu vou dizer, contra o Botafogo... Só clássico depois. Contra o Botafogo, ele tem que pegar alguns caras e nem viajar. Nem viaja. Porque o jogo é no Rio, depois do Carnaval. Eles viajam domingo, jogam terça de Carnaval lá em Quito. Aí voltam, vão estar de volta na quarta-feira, vão treinar durante a semana, sábado tem que jogar em Brasília, que o Botafogo é o mandante, lá no Mané Garrincha. Alguns jogadores, esses que não estão na melhor forma, que são importantes, nem leva, deixa no Rio treinando. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira tem o jogo. No Maracanã. Nem leva, mas é o clássico. Se dane que é o clássico. E depois tem Vasco e Fluminense. Isso, aí já é mais tranquilo, que já acabou a Recopa. Aí você só tem o Campeonato Carioca, depois lá na frente, que vai ter a Copa do Brasil brasileiro. Acaba essa parte mais cabeluda do campeonato, com jogos aí que são importantes. O Vasco é dia 5, que é um domingo, o Fluminense é dia 8, que é uma quarta-feira. Mas entre a Recopa e o Vasco vai ter 5 dias, sem viagem. E o Fluminense mais 3 dias, mas aí eu acho que ele já fica um pouco mais tranquilo. O time está virtualmente classificado, né? Voltou à liderança, tem um jogo a menos. É uma situação muito tranquila no campeonato, é o único que não perdeu. E acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Sousa não teve. O Paulo Sousa bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Vai mudar aqui e tal, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado, que a escalação desses 3 homens no meio campo, pode até chamar de volante, chame como quiser, não significa uma preocupação defensiva. Pelo contrário, são jogadores técnicos que têm bom passe, que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema E ele mudou muito o time no segundo tempo, soltou para tentar ganhar o jogo. Né? Agora, o caso do Cebolinha, eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem, assim, teve uma hora que até meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar a atenção da torcida e da imprensa, para mostrar, olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passe para gol ali, que é um jogador que não tem sequência de jogo. Mas para ele jogar, tem que mexer no tal do quarteto. E esse quarteto parece uma coisa assim, sabe? Intocável. Não pode sair um, pode sair o outro, pode voltar. Quem não pode sair nunca, a não ser que precisa ser preservado, é o Gabriel. Até o Pedro está atrás dele na fila. O Gabriel não pode ser de jeito nenhum. Ele está se tornando o jogador mais importante do que já. E ontem ele chegou a 142 gols. Como você falou, está no top 10. Alcançou agora o Índio, né, que é o 10º do ranking. Se ele fizesse o pênalti, ele passava o Índio. Exato, teria passado o Índio. Ele agora vai em busca dos outros que estão à frente dele. Tem Zizinho, tem Bebeto. Os 5 primeiros, Mauro. Zico com 509 gols. Aí não vai chegar nunca. Não vai ser alcançado. Dida com 264 gols. Que era o ídolo do Zico quando o Zico era moleque. Henrique
Esse eu não sei quem é. Rick Frade jogou na mesma época, nos anos 50 e 60, é contemporâneo do Dida. 216 gols. Os dois jogavam juntos e os dois aparecem entre os 3 maiores goleadores. Meio que dividiram esses gols aí, o Henrique e o Dida. E aí Pirilo. Que é dos anos 30, maior artilheiro do Campeonato Carioca, né, pelo Flamengo na história, 39 gols. Com 204 e o Romário com 204. Eu não sabia que o Romário estava entre os 5, não. O Romário fez muito gol. Eu não sei se ele alcança... Se ele ficar no Flamengo muito tempo, eu acho que o Gabriel tem tudo para permanecer muito tempo no clube, ele vai alcançar essa turma dos 200 gols aí. Romário, eu acho que ele chega na terceira colocação. 216 eu acho que dá. Né? Tem o Dida com 264, mas agora 216. Essa turma toda que está aí, ele vai atropelar esse pessoal todo. Passa o Bebeto. Esses que estão acima dele aí, Bebeto, Zizinho, Aí ele já vai passar, né? Esse pessoal ele vai passar. Mas eu ouvi, viu, Mauro? Eu ouvi você falando agora aí, mas eu ouvi uma declaração do Vitor Pereira interessante, que ele falou, olha, do meio para frente nós temos jogador que decide mesmo, alta qualidade, jogador que eu não tenho que me preocupar não, porque até reforços nós vamos ter. Ele citou o Bruno Henrique, que poderia voltar. Eu tenho preocupação, sim, com o sistema defensivo do Flamengo. Ele falou exatamente isso. Falou, eu tenho preocupação em arrumar a casa lá atrás, porque nós estamos muito vulneráveis. Eu acho que o principal é os jogadores de frente marcarem mais. Do time da Série A. Eu acho. O Gabigol marca. Agora o Pedro não marca. O Arrascaeta marca pouco. O Flamengo tinha um jogador. O Flamengo tinha um jogador que, na minha opinião, era um jogador chave ali de marcação, que era o João Gomes. Esse menino ele fazia uma função no meio-campo do Flamengo. Ele fazia o jogo do Thiago Maia crescer. Ele fazia até uma Arrascaeta ficar mais à vontade para armar. Esse rapaz aí, os caras falaram, pode deixar que esse moleque, esse é um leãozinho. Ele era um leãozinho, Vamp, você que jogou naquela função, só que é impressionante a versatilidade desse João Gomes. Eu acho que ele vai se dar muito bem na Premier League, no futebol inglês. Tem tudo para ser um grande jogador lá na Inglaterra. Então o Flamengo, pelo que o Vitor Pereira falou, ele tem essa preocupação no sistema defensivo. E com o Gerson jogando pouca bola, e com o Vidal, que eu acho que é um ex-jogador, ele não vai arrumar casa. O Vidal eu entendo que é um ex-jogador. Mas o Gerson não. O Gerson, se ele entrar em forma, ele é um... O Gerson é um cara que ele pode voltar a jogar. É novo? O Gerson é novo. 25 anos. O Gerson é novo, ele pode voltar a jogar. Agora, o Vidal, com o Vidal, eu entendo ser um ex-jogador de futebol. O Vidal é um cara para compor o grupo ali. Como é que é? Foi roubar umas alcatas lá no Flamengo. Eu acho isso. Eu acho que ele foi roubar umas alcatas no Flamengo, ele não tem mais nada a oferecer. Entendeu? Não é um jogador. O Flamengo tem que arrumar o substituto pro João Gomes. E isso não é fácil. Isso é complicado. Tem que garimpar um jogador com a característica do João Gomes. Aí sim a casa pode ser arrumada. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo, as últimas informações do Mengão. Nós vamos trazendo as informações para vocês assim que forem chegar pra gente aqui. Mas essa é a notícia do dia de hoje. O Vitor Pereira pode sim estar de saída do Flamengo. Isso se chegar alguma proposta aí pra ele, né? O Vene Casagrande falou no vídeo, a gente viu aqui, dizendo que o interesse do Vitor Pereira é continuar no Flamengo. Mas, meu amigo, tudo pode acontecer, né? Ainda mais um time da Premier League querendo e tendo interesse pelo técnico, né? Vamos ver o que vai acontecer. As expectativas agora são para a Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa ganhar um título já para ficar mais tranquilo, tirar esse peso desse ano de 2023 que já começou muito pesado para o Flamengo, principalmente porque perdeu aí o Mundial de Clubes, né? Então tem que ganhar essa Recopa Sul-Americana já para ficar tranquilo, aí começar a disputar as grandes competições desse ano, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nação, vai nos comentários, participe aqui dos comentários. A gente precisa que você interaja com a gente aqui, pra gente saber qual é a opinião do torcedor. O que você acha? O que você está achando do Vitor Pereira? Tem que dar tempo pro Vitor Pereira? Será que é o momento dele sair? Se perder a Recopa, como eu vi alguns comentários dizendo o seguinte: se perder a Recopa, pode sair, Vitor Pereira. Será que já é o momento dele deixar o Flamengo? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.